Olá a todos. Agradecer ao António Tavares, mais uma vez um amável convite para participar no contexto da Louros TV, desta feita, com uma pequena intervenção sobre o 25 de Abril, que agora comemoramos. Também uma estante atrás, para não ficar muito atrás dos habituais comentadores. Enfim, não tenho o cravo vermelho, mas acho que conseguem ver ali ao fundo um cascola encarnado, que agradará a alguns, a outros não tanto, mas enfim, a mim agrada-me bastante. Quanto à questão do 25 de Abril, há algumas palavras. Eu acho, tenho dito já várias vezes, já escrevi sobre isso, já fiz aliás um discurso quando ainda era deputado na Assembleia Municipal nesta temática. Eu acho que é errado, para não dizer até abusivo, considerarmos que o 25 de Abril é apenas o 25 de Abril. O que quero dizer com isto? Eu quero dizer que o nosso processo de conquista democrática é um processo longo e é um processo que começa antes do 25 de Abril e que continua muito depois do 25 de Abril. E, portanto, procurarmos reconduzir uma mudança radical, ou dizermos que houve uma mudança radical no 25 de Abril de 74, e que houve aí uma mudança das trevas da noite para a claridade de uma manhã que ansiávamos, poderá ser romântico, mas é pouco sério. Claro que é sempre mais interessante, mais vendável, fica melhor nos livros de história atribuirmos ao 25 de Abril e a uma revolução sem sangue todo o mérito pelas nossas conquistas democráticas, mas quem se der ao trabalho de estudar um pouco mais verá que assim não é. Isto não se pode dizer porque quem não fica muito excitado com o 25 de Abril de 74 e quem fala um pouco de outras datas que também contribuíram para esse processo democrático, de conquista democrática, normalmente é apelidado de uma coisa que acaba em ista. Portanto, fica difícil fazer o debate dessa forma. Portanto, da mesma forma que mesmo que eu não concordava, tinha que concordar na altura da Constituinte e, portanto, nos primeiros anos da nossa democracia. Agora, se não houver uma espécie de unanimismo ao 25 de Abril, a pessoa rapidamente é colocada fora do espectro democrata. Mas, de facto, não foi só o 25 de Abril de 74. Em rigor, desde o início da década de 70, começámos um processo de conquista pelas liberdades e pela democracia, ainda com Marcelo Caetano. Uma certa modernização do país, investimento estrangeiro, início das negociações para a adesão às comunidades europeias, uma certa, enfim, democratização do ensino e alargamento dos apoios sociais, enfim, claro, com alguns episódios, mesmo já na década de 70, bastante lamentáveis e bastante pouco democráticos, mas foi aí que começou, os processos são longos, e portanto só uma enfim, será uma doce ilusão pensarmos que tínhamos uma ditadura autoritária e autocrática no dia 24 de Abril e no dia 26 tínhamos uma democracia fantástica. Nada disso. Aliás, quando se fala de uma coisa que em direitos fundamentais se chama o tempo dos direitos, que é o tempo que demora um determinado país, desde a sua primeira Constituição até ter verdadeiramente democracia, ter direitos fundamentais plenos, todos, ou a maior parte dos constitucionalistas apontam não 76, mas 82. Portanto, o nosso processo, o próprio professor, na altura, Marcelo Rebelo de Sousa, agora Presidente da República, sempre falou de uma democracia com entorse até 82 e 89. Portanto, não foi um processo que começou em 74, começou antes, e não foi em 74 que, poderá ter sido em 74 que demos um passo significativo para a liberdade, sim, mas não foi em 74 que se ganhou a democracia. Eu sou daqueles que está absolutamente convencido, isto é um pouco paradoxal, porque falar do 25 de novembro, que enfim, que foi um marco patrocinado por fantásticos democratas, faz soar o alerta fascista, mas se não fosse o 25 de novembro de 75, provavelmente Portugal tinha entrado numa ditadura comunista. Aliás, a própria Constituição de 76, para quem quiser ler o artigo 1º da Constituição, proclamava que
Portugal era uma república socialista e que havia um empenho na transformação para uma sociedade sem classes. É isso que estava no nosso texto constitucional em 76. Em 76 tínhamos Conselho da Revolução, não tínhamos Tribunal Constitucional. E, portanto, mesmo com o 25 de novembro foi o que foi, se não tem sido 25 de novembro, eu julgo que qualquer pessoa que faça uma análise um pouco mais cuidada dirá que teríamos entrado, não sei por quantos anos, acredito que já não estaríamos, mas de uma ditadura comunista do tipo cubano. Aliás, a Revolução a Revolução teve um empenho democrático, mas muita gente quis aproveitar do 25 de Abril para instituir em Portugal uma ditadura que seria possivelmente, ou que nos levaria possivelmente a um autoritarismo e a um fechar sobre nós próprios superior até do que se vivia no início da década de 70. Depois, evidentemente, que houve um caminho para a democracia. O 25 de novembro de 75 foi muito importante. As revisões constitucionais, sobretudo de 82 e 89, foram fundamentais. Desaparecimento das marcas ideológicas, fim do Conselho da Revolução, abertura aos privados de vários setores da economia, enfim, abandono da peregrina ideia de transformação do país numa sociedade sem classes, anarquia total, e portanto houve um caminho que se foi trilhando. A adesão às comunidades europeias em 86 foi fundamental para Portugal se poder modernizar e poder, enfim, evoluir e poder melhorar em tantos aspectos culturais, do ensino. Portanto, é um processo que dura, que não se completa, mas é um processo, vou dizer assim, o primeiro momento da nossa democracia começa antes do 25 de Abril, começa em 1969, 1970 e vai pelo menos até ao final da década de 80. Portanto, são 20 anos, não são 20 horas. E, portanto, é um erro essa atribuição. Evidentemente que é muito bom comemorarmos o 25 de Abril de 74, como seria muito bom comemorar o 25 de novembro de 75 com outra pompa e outra circunstância. Infelizmente não se comemora. Como seria muito bom comemorarmos, como deve ser, a adesão de Portugal às comunidades europeias. Como seria muito bom comemorarmos as revisões constitucionais, porque foi esse processo que hoje nos trouxe para uma situação de uma democracia já madura, ou pelo menos de meia idade, que nos orgulha e que nos tem deixado, bem ou mal, nós fazemos sempre muitas críticas, dizemos sempre ao Estado a que isto chegou, mas o Estado a que chegou, quando olhamos para outros países, não é assim um Estado tão mau. É verdade que a nossa democracia tem essa primeira fase, até ao final da década de 80, início da década de 90, depois temos um momento de amadurecimento entre a década de 90 e até agora, sensivelmente, um processo de cerca de 30 anos em que fomos governados sobretudo por dois partidos moderados, dois partidos centrais, dois partidos estruturantes e que no essencial se entenderam sobre as grandes matérias, com um período na década de 90 mais ou menos dividido, metade do PSD e do PS, depois uma primeira década do novo século mais predominantemente do Partido Socialista, cerca de 7 anos para o Partido Socialista e 3 para o Partido Social Democrata, e agora esta nova década também mais ou menos partida, 6-4, portanto mais para o Partido Socialista também, mas portanto com essa repartição de momentos, com alguns momentos complicados, nomeadamente o resgate financeiro na sequência da bancarrota de 2011 e agora com esta pandemia que coloca a nu várias das fragilidades estruturais que Portugal tem, mas também várias das qualidades que Portugal tem. Portanto, não vale a pena um olhar demasiado pessimista. E, portanto, isto será um processo... Há uma reconfiguração do que é política em Portugal, o aparecimento de partidos, por exemplo, o Chega, que aparece numa nova dinâmica, numa nova perspectiva, o aparecimento de um partido liberal, finalmente, quer dizer, que chega a 30, 40 anos atrasado relativamente a outros países, e portanto eu julgo que hoje vamos assistir a um aumento das possibilidades políticas e que vai levar também a uma modificação de como é que nós vamos evoluir. Não estou a dizer que é previsível que na próxima década possa já haver uma mudança demasiado agressiva, mas eu julgo que acabou
essa segunda fase da nossa democracia. Entramos agora numa terceira fase. E essa terceira fase tem desafios, essa terceira fase tem que ser conquistada. Hoje nós discutimos muito a questão da segurança com a pandemia. Já sabemos que filosoficamente até andamos sempre a oscilar entre a liberdade e segurança. A liberdade está a ser posta um pouco no bolso em nome dessa segurança. Vamos ver no que é que isso vai trazer. Eu julgo que será uma década decisiva para o que é a União Europeia, para o que é o projeto europeu, e Portugal depende muito do projeto europeu. Portugal é, na realidade, mais, vou dizer assim, é mais credor do que vem da Europa do que dá à Europa, e portanto é um país que precisa muito da União Europeia, precisa de uma União Europeia forte, e será uma década fundamental, porque já saiu o Reino Unido. Se sair, por exemplo, ou se pretender sair a Itália ou a Polónia, as coisas poderiam realmente complicar-se. Será uma década decisiva no que é a agenda verde, no que é a agenda ambiental, que poderá também sofrer um pouco e se aposta um pouco no bolso, porque os temas que vão agora aparecer são temas sobretudo financeiros e económicos, tendo em conta a grave recessão que certamente vamos assistir. E vamos ver se conseguimos, nesta década, finalmente mudar alguma coisa no que é as relações laborais, porque não há uma mudança a sério na maneira como nos relacionamos com o trabalho desde a Revolução Industrial. E, portanto, se nós não percebermos com esta crise que, de facto, é uma estupidez as horas de ponta, é uma estupidez a ditadura do presencialismo, é uma estupidez termos que ir todos, alguns não têm que ir, para o local de trabalho às mesmas horas, a fazer coisas que poderiam não ser feitas por lá, e poderíamos ter ganhos de vida e ganhos civilizacionais e estar mais com os nossos. Se não percebermos nada disso, então a própria pandemia é uma oportunidade perdida. Portanto, eu julgo que a próxima década vai ter aqui em Portugal um reconfigurar do que é as forças políticas. Será a década, eu não vou dizer tudo ou nada, mas muito importante para a União Europeia e para uma agenda verde que é absolutamente importante. E, portanto, a democracia, a liberdade são conquistas cotidianas, são conquistas da sociedade globalmente considerada, mas também são conquistas que se fazem por cada um de nós individualmente, na sua vida, no seu trabalho, na sua atividade cívica. Portanto, era esta a mensagem que queria passar. A democracia e a liberdade ganham-se todos os dias, com todos os desafios que nos vão sendo colocados pela frente, e têm sempre que prevalecer. A liberdade é um valor fundamental, um valor supremo, é um valor que tem que sempre ganhar e tem que ser sempre colocado numa posição hierárquica. E, portanto, temos que fazer aquilo que temos vindo a fazer ao longo das últimas décadas, que é conquistar a liberdade, conquistar a democracia, como um grande país que somos. E, portanto, como sempre digo, é bom comemorar o 25 de Abril, como é bom comemorar o 25 de Novembro, como é bom comemorar a adesão às comunidades europeias, como é bom comemorar as revisões constitucionais. Tudo isso é muito benigno, mas se calhar, em vez de pensarmos tanto no 25 de Abril de 74, devíamos começar a pensar mais no 25 de Abril já de 2020, mas 2025 e 2030 e 2035, e olhar mais para o futuro com consciência da nossa história, mas uma consciência a sério do que é que foi a nossa história, não uma fábula romanceada, mas olhar para o futuro. E era essa a mensagem que eu queria trazer. Mais uma vez, obrigado, António, pela oportunidade. Desejo os maiores sucessos, como sempre, para a Voz TV, que é um agente também de liberdade e que é um agente também de democracia no Conselho de Louros, mas também no contexto regional e no contexto nacional. Muito obrigado, um bom 25 de Abril para todos.